As técnicas de memorização, ou técnicas mnemônicas, elas trabalham com um conceito muito simples. Você tem que se familiarizar com a informação, em primeiro lugar. Você tem que organizar, que é uma espécie de associação. Né? Você disse amplexo, eu rapidamente associei a complexo. Um complexo de edifícios, alguma coisa assim. Para eu poder rapidamente criar uma imagem. E a imagem é o que nós chamamos de assimilação. Então, estudar, organizar e assimilar. Isso determina na velocidade. Eu acho que é muito legal para as pessoas em casa saberem que isso está ao alcance de qualquer ser humano. A memória, as técnicas de memorização... Me dê um exemplo para ficar mais claro. Tá, eu vou dar um exemplo. O número 1, vocês me disseram esguicho. Né? O número 1, numa técnica de memorização clássica, tradicional, você dá nomes a cada número. Número 1, teia, número 2, Noé, número 3, mãe, número 4, cão. Então você pega aí, número 1, você visualiza, teia, você visualiza um esguicho. Número 2 é um Noé, você imagina ali o carimbo, né, na testa do Noé. Número 3 é a mãe, na minha memória. Você imagina minha mãe fazendo uma dublagem. Número 4 cão na minha memória. De que número a que número? De 1 a 100? Você pode começar de 1 a 100, mas essa técnica ela se estende a mais de 5.000 palavras. Se você pensar... Ligada aos números. Por exemplo, você poderia ajudar um ator como o Edson Celulari, que está me visitando aqui hoje? Podemos. Vou ver se ele está aqui já. Ok. O Edson Celulari hoje veio aqui passear. Oi, Edson. Como vai? Que lindo. Querida. Prazer em te receber, viu? Também, obrigada. Querida. Como vai a Bom família? Dia. Muito bem, muito bem. Sofia linda. Enzo lindo também. Lindo. Cláudia, olha, esse é o Renato. Como vai? Estou impressionado com você. Muito prazer. Prazer também. Tá aqui. Oi, querida. Bom dia, Edson. Como é que você faz pra... Tô aqui, cara. Tudo Bom certo? dia, querido. Como é que você faz? Você tem dificuldade de decorar texto? Outro dia eu entrevistei o Fagundes e ele disse que não tem dificuldade nenhuma. Ele vê o texto e para ele tá pronto. O Fagundes parece que tem uma técnica maravilhosa, porque ele consegue fazer uma leitura, parece que em diagonal, que é uma técnica também de leitura, e com isso ele cria uma rapidez em que ele é capaz de pegar uma lauda, uma página inteira e na hora lê e já sai falando. Eu não consigo isso. Mas a técnica dele é o que a gente usa. É como se fosse um músculo, né? Você tem que exercitar. E tem que associar tudo aquilo que você... eu, por exemplo, eu tenho que ler. Se eu ficar escutando só, já é mais difícil. Você é a pessoa que tem memória visual, né? Exatamente, mais exercitada. A necessidade de visualizar. Isso vai lhe ajudar no texto, na questão de visualizar a cena. Por exemplo, você lê um diálogo, fecha os olhos e visualiza. Agora, antes disso, no tratamento de textos, uma técnica bacana que eu ensino aos estudantes, pega o papel, você faz um esboço da cena, por exemplo, né? E depois que você entendeu a cena, você criou uma espécie de alicerce. Quer dizer, eu entendo o que vai acontecer. Se eu entendo o que vai acontecer, fica mais rápido e mais simples memorizar o diálogo, que seria talvez o caso do Fagundes. Quer dizer, eu primeiro entendo toda a estrutura. É como se eu tivesse ouvido uma fofoca. Você me contou uma fofoca, olha, aconteceu assim, assim, assado, desse jeitinho. Depois que eu entendi o que aconteceu, eu vou ler o texto 1 ou 2 vezes, ou 3 vezes, depende da sua necessidade. É a capacidade de concentração, de você focar. É que nem contar uma piada. Alguém escuta uma piada e na mesma hora já sai repetindo. E às vezes até melhorada, né? E tem outras pessoas que não lembram. Ou não, a mesma piada, chega na hora de contar a piada, é uma tristeza. Pra gente fica esperando a piada. Exatamente. O branco na memória, Edson, ele é um alarme silencioso indicando que existe algo de errado com o indivíduo. O branco na memória. Toda vez que eu tenho um branco na memória, eu agradeço. Porque é um sinalzinho de alerta do meu sistema nervoso, dizendo assim, olha, tem algo de errado com você. Ou esse algo de errado é de ordem emocional ou física. Por exemplo, branco na memória, você encontra uma pessoa de surpresa. A pessoa, oi, tudo bem? Lembra de mim? Nós estudamos juntos. Aquela surpresa que você tem, ela faz com que o seu sistema nervoso, que eu costumo chamar de herói trapalhão, sistema nervoso, ele desliga o fiozinho da memória porque você teve aquela surpresa e você fica naquele constrangimento. Ou pior ainda, quando você está construindo uma frase, uma palavra banal que você está acostumado a usar e de repente
um adjetivo para alguma coisa e essa palavra não vem. Você sabe que sabe, e você já teve isso? Em teatro, no palco, acontece. Você no programa, você está falando uma coisa e de repente você falta uma palavra. E no palco, claro, você tem também recursos, né? Quando você está falando um texto, você se desconcentra e você esquece o que você vai falar e a plateia toda te olhando e você aí? tem que... Ou você troca a palavra, você tem técnicas também de você retomar, você anda um pouco, você olha para um colega, quando você está contracenando com alguém, esse colega pode te ajudar. A pessoa deve ficar te olhando. O importante é que aquilo fique internamente, o público não perceba. Isso acontece. Normalmente não percebe, né? Acontece. Mas também é gostoso porque você fica exposto. Aquilo é muito estimulante. A Cláudia decora mais fácil com você ou não? Eu acho que Como não é Vocês igual. trocam isso em casa? Para o ator é diferente. O processo de decorar é um dos momentos, né? Porque você tem que não só entender, obviamente, passar pela parte racional. Sentir. E você tem outros estímulos, né? Além do visual. Por exemplo, a técnica de você associar um texto ao emocional, né? A técnica do Stanislavski, por exemplo, você recorrer à sua memória emotiva para você associar aquilo a uma emoção. Por exemplo, o meu personagem no espetáculo, ele pode ter perdido, sei lá, a esposa, né? Ou a mãe. Então, se eu já perdi, não é o caso. Eu tenho minha mãe linda lá em Bauru, que está assistindo o programa. Mas aí, se eu já perdi minha mãe, eu vou lembrar qual foi a dor e ajudar esse meu personagem com esta dor pessoal. Mas tem uma outra técnica, que é do Grotowski, que é o estímulo físico, que também é assim, de grande ajuda para a memória. E ajuda nas marcas. Se você tem aqui um movimento, né, em cena, você, bom, a hora que eu sento, eu associo com tal imagem, ou com tal fala, ou com tal informação. Eu estou com a Cláudia no telefone. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Linda, que saudade. Ela não veio. Você está aí com o meu amor, mais lindo do que nunca, arrasando no teatro. Me assusta a cada vez que eu vejo. Parece que você faz alguma coisa com ele, que ele vai ficando mais jovem, mais jovem. Eu nem sabia. Você tem alguma pergunta, Cláudia, para fazer para o Renato, que possa te ajudar? Mas você me parece que decora tão bem os textos, você é tão firme na interpretação. Não, eu estava ouvindo a entrevista dele, achei muito interessante e não queria perguntar para ele, quer dizer, se ele acha que as pessoas hoje em dia, ele diz que hoje as pessoas exercitam menos a memória. Se ele tem alguma coisa a dizer, como é que a gente pode reativar isso, como é que a gente pode trabalhar melhor a nossa memória focada, já que hoje são muito mais informações que a gente tem que ter na vida e muitas coisas a mais para decorar. No nosso caso, a vida é decorar, né? Se a gente decora 50 laudas por semana, é um trabalho absurdo. Agora, uma pessoa normal, né? O que ela teria que fazer para ativar mais a memória dela no dia a dia? Cláudia, uma primeira orientação é parar com uma crença de que a memória ela fica ruim ao longo da vida. Isso é muito perigoso, isso é muito delicado. A história da aposentadoria, me aposentei, parei de utilizar. Se você acredita nisso, as coisas acontecem. Existem realmente as metas, né, que você coloca. Isso aqui não é conceito que o cérebro não envelhece. Não é conceito de motivação, não. Isso realmente, quando você acredita na tua memória, quando você respira fundo, se concentra e coloca toda a sua energia, toda a sua mente naquela leitura, naquela realização, você consegue. Agora, o que drena a nossa energia, Cláudia, às vezes eu ler um texto preocupado com o horário de uma gravação, preocupado com um problema na família, financeiro, eu não consegui me desligar dos outros problemas. Isso faz com que eu não tenha concentração, quem não se concentra não memoriza. Isso é um conceito importante. Outra Objetivos, coisa, né? Perfeito. E você não ter também, ter como espelho pessoas de idade avançada lúcidas. Nossa, tem muitas. Pense como exemplo, Desi Gonçalves, 102 anos. Dona Cano, que fez 100 anos. Dona Cano, 100 anos, exatamente. Niemeyer. Oscar Niemeyer, que aos 100 anos foi convidado para fazer a capital de Angola. Nisso eu quero chegar aos 100 trabalhando. E uma coisa é você e depois levar... mais 20 só para descansar. Isso, aí a gente vai passear. Uma coisa é levar o corpo aos 100 anos, outra coisa é lucidez aos 100 anos. Nossa, que é o fundamental, senão não adianta eu chegar lá. Aliás, com terceira idade, essa coisa de terceira idade, não só com relação à memória, né? Terceira idade é útil sempre, né? É só você estar ativo.
Claudinha, eu vou te liberar, que eu sei que você tem que trabalhar. Parabéns.